É. Esperar mais alguns minutos, são 8 horas e 3 minutos ainda, né? Tem gente que chega no início, outros atrasam um pouco. E essa é a hora que o meu irmão coloca comida para os cachorros aqui. Então você escuta muitos palavrões. Se eu deixar o microfone aberto, é muitos palavrões e muitos latidos. Ai, meu Deus, é a vida. Boa noite. Chegou. Boa noite, Márcio. Esperando. Uma convidada aqui que falou: cliquei no link e não aparece nada. Aí é problema da internet da pessoa, não é possível. Está aqui dizendo que eu cliquei. Você Não, clicou, né? Às vezes a pessoa tem que colocar lá. Apesar que dessa vez você mandou um link curto, né? é, Às vezes mas ela tem que acabou de entrar clicar. aqui, a Kátia. Boa noite, Kátia. É. Alô, se é falando aí, o microfone está mudo, hein? Uhum. Bom, Kátia do Rio de Janeiro, está vindo pela primeira Peraí, tá vez. baixo? Peraí. Tô com Está tosse. ouvindo? Está ouvindo? Tô ouvindo você. Tá bom, então. Bom, nosso objetivo, né, continua sendo cercar o narcisismo. Deixa eu só beber uma água, porque eu estava falando, eu estava apresentando meu trabalho no artigo, eu fiquei muito nervosa. Ficou nervosa, então pega um Ah, foi garfo de água, né? difícil. São quase 5 anos estudando entre Jung e Freud. Hoje eu terminei, preparei artigo, PowerPoint. Estou até rouca, terminei agora. Deixa ali, tá? Rapidinho. Tá ok. A gripe tá pegando a galera aí, geral. Parece Covid. A minha mãe tá com Covid. De novo, eu acho. Mas tá Pronto. bem? Tá bem, tá bem. Tomou as 3 vacinas, né? Acho que até a 4ª. Bom, vamos começar uma leitura aqui hoje, um pouquinho diferente do combinado. Não vou demorar muito, estou um pouco rouco. Tentar ver até onde vai. Nós estamos estudando o narcisismo, né, com uma profundidade que talvez nunca foi vista antes. Domingo vão retomar aquele conto do Ovídio, Narciso e Eco, que eu fiquei surpreso ali, igual aconteceu com Agostinho, que a gente fez uma segunda leitura lá do capítulo 1, né? No capítulo 1 é bom porque o Agostinho mostra ele regredindo ao bebê, né? E no capítulo 2 ele vai para a adolescência, ele começa a falar de coisas mais
ele manobra um pouco mais. Na infância não tem como manobrar, porque ele disse que era um bebê chorão, manhoso, queria o leite do irmão também, ficava com inveja do irmão que estava mamando, ciúme. Ele fala isso, né? Que talvez por isso que ele fosse do jeito como ele era, como ele ficou depois de adulto. Então, ele vai fazendo inferência a partir de observações de outras crianças da idade, né? Também fala do desencontro interior com o exterior, do que ele queria com o que era dado a ele. Esse desencontro é o que a gente vive, na realidade, o tempo todo, né? A gente está assim. Machado lá comenta o Romero. De dentro para fora está comentando o Romero. Agora, de fora para dentro, vem uma resposta que ele não esperava, né? Então, tem um desencontro assim, entre o que eu digo, o que eu quero, o que eu penso, o que eu faço, o que eu dou de presente, o que eu recebo em troca, que o Agostinho parece que foi localizar isso lá no bebezinho, antes de Freud, né? Anos 400, ano 383, você vê. Um pensador, né, da humanidade, o Agostinho, lá em 383, teve a humildade de ver que a vida devassa que ele viveu, né, até os 40 e poucos anos, pode ter decorrido da dificuldade de se fazer entender ao outro e de ser entendido pelo outro, entender o outro, essa dificuldade que a linguagem não consegue nunca, como diz o Machado de Assis o tempo todo, né? Senão, ele sempre mostra isso, a pessoa fica rubra, fica tremendo, fica suando, fica piscando o olho, fica nervosa, fica se gesticulando toda. Palestrante agora que disse que na palestra teve que beber água porque estava nervosa, quer É dizer... que meu. Ah, tá. Meu computador está com um som muito baixo aqui, estava dizendo para mim, para eu botar uma caixa de som e botei, ele não aumentou o som. Não aumentou, não? Não. Eu estou Está te ouvindo? É, o meu ouvindo. também. Eu estou ouvindo muito baixo também. O Ah, então Adelmo, o seu. tá. Está muito baixo mesmo. Então, está baixinho, né? Aqui tá alto pra caramba. Eu até baixo o volume. Deve Ah, ser mas o volume local, hein? Deixa eu ver aqui. Google está usando o microfone, né? Está alto aqui o microfone. vamos ver agora se melhora. Tentei mudar aqui uma configuração. Eu estou ouvindo bem a sua voz, tá? Agora melhorou um pouco. Ah, então melhorou. Então, nós estávamos dizendo, né, repetindo, que o Agostinho estava, né? Tem mais alguém ouvindo baixo? Juliana? Ah, aqui tá estridente. Tá muito bom aqui. Aqui tá tudo certo, Adelmo. Ah, o problema era no meu aparelho mesmo. Eu arrumei aqui, tá ótimo agora. Tá bom, então. Aí, o Agostinho, por algum milagre, né? Milagre, não digo não, mas é sensibilidade interna dele, honestidade também, né? Levei vida devassa, né? Observo que um bebê nunca se sacia no seio. A mãe não sabe as dores do menino. Ele chora sem parar, é otite, leva no pediatra, leva não sei aonde, vai para cá, vai para lá. O que a senhora andou dando ao seu filho? Ah, o cocôzinho está duro, está mole. E aí, esse desencontro, né, do animalzinho humano com quem cuida dele, até ele conseguir lá na frente pedir água, saber dizer as dores, né? É impressionante, o capítulo 1 do Santo Agostinho merece ser lido mais uma vez. A gente leu 2 vezes. Fiquei surpreso de ler no vídeo lá na Assis de Eco, como ele também fala parecido sobre o sofrimento que é o que ele fala. Quem dera
eu morresse e o corpo continuasse vivo. Olha, eu não sei se tem mais gente aqui que fica arrepiado, assim, perturbado com essa frase, né? Boa noite, Adriano. Então, a gente viu lá no Agostinho, né? O retorno ao infantil, e vimos no domingo passado o Narciso e Ovídio pela primeira vez. A gente pega o texto base do narcisismo, que é o Ovídio, né? Que é no ano 8 depois de Cristo. Quer dizer, se a pessoa lê essa frase do Ovídio, que eu já li, nós já lemos, né? O Ricardo deve lembrar, a gente já leu esse texto lá no WhatsApp. Mas nem eu, assim, tinha capturado essa frase. Você isola uma frase no meio do texto, né? Aquela frase ali, o autor está dando o grande recado dele, né? Mas ele não diz, gente, o meu grande recado está nessa frase. Ele não diz isso, né? A frase passa no meio do texto. É igual aquela piscadela de olho, assim, que a mulher olha por cima do ombro, assim, do namorado, né? Para ver atrás o outro que estava olhando para ela. O namorado não vê esse olhar, né? É um detalhe. Então, no meio da frase do Ovídio, do texto, tem essa frase, né? Que diz assim: quem dera o eu morresse, né? E o corpo continuasse vivo. Quer dizer, o que faz sofrer o corpo é o eu, né? A lembrança, os pecados, o medo, né? A insônia. Principalmente, como diz o Adriano várias vezes, assim, a vida na presença da morte, né? O animal humano é o único que sabe que vai morrer, guarda provisões, acumula dinheiro no banco, tem bens e patrimônios, né? No enterro de um amigo aqui do prédio, um engenheiro que faleceu, muita gente foi, aí tinha um amigo meu, médico, presente, ele falou assim: Adelmo, e a carteira de identidade dele? Será que botaram no caixão? Carteira de motorista? O paletó, né? A gravata, sapato, meia, assim. O dinheiro está no banco, ele sabe a senha dele, cartão de crédito. O morto sendo enterrado, todos esses elementos que caracterizam a vida não vão no caixão e já não tem mais sentido nenhum, né? Então, nessa perspectiva da morte, a gente quer gozar a vida. Todos os elogios que fizerem a mim depois de morto, eu não vou ouvir, né? O Adelmo era uma boa pessoa, fez um bom trabalho, deixou um bom livro, né? Uma interpretação do narcisismo que ninguém nunca teve antes. E o defunto lá escutando tudo, né? Então, o Ovídio, a gente vai ter que tomar esse texto de novo domingo, às 8 horas da noite, vão ler de novo, porque é um texto de 4 páginas apenas, mas com muitas frases assim, que é o pensador pensando a sua morte. Tá? Pegou pesado aí, isso é muito forte. É o pensador pensando a sua morte. O corpo ficou, o eu foi embora. O corpo é um cadáver, o eu é uma alma, né? A religião diz que é uma alma. Outros falam que é o espírito. Dizem que é o seguinte, é por isso que é muito, é terrível aquele pessoal quando vai em velórios, em enterros, fica lá choramingando lá, o morto tá ouvindo tudo. Na verdade ele tá dormindo, porque ele fica 72 horas de sono antes de despertar no outro plano. Mas aquele choramingou lá,
atrapalha este sono, essa passagem. Ele fica 72 horas. Eu posso fazer pergunta? Ele fica. Daqui um pouquinho, Cláudio, mas o nosso grande pensador chamado Rodrigo Freud disse que o corpo fica lá deitado 72 horas até passar para o outro plano. Ô, Freud, quem é que cronometrou esse... Não, tá, mas quem é que cronometrou esse tempo aí? Como é que foi cronometrado isso? Isso Você eu quero sabe saber. explicar? Isso é comprovação. Não, o Freud tem as crenças dele, né? Não precisa comprovar, né? Mas ele está dizendo isso. Ah, tá. Aí tá certo. Provavelmente ele já morreu uma vez e marcou o relógio, né? Então ele tem a experiência de morte, né? Mais ou menos por aí. Isso. Mais ou Mas menos. é porque só respondendo a Kátia, é porque eu sou espírita. Ah, sim, eu sou evangélica. Eu não acredito muito nisso, não, até porque eu já passei momentos muito difíceis na minha vida que os médicos falaram que eu morri e retornei. Isso tem comprovação científica do médico. Eu morava em Nova Friburgo. O médico disse que você morreu. Os cardiologistas não puderam fazer nada. Ninguém fez ressuscitação. Eu fui voltando porque tinha uma turma lá orando quando eu acordei. Entendi. Foi o que eu vi. Que sono gostoso, hein? Não senti nada, não vi nada. Você tinha tomado Rivotril, era muito... Não escutei nada, não vi nada, não senti nada. E se Mas era o Kátia, foi o uísque que você bebeu? Hã? É o uísque? Não, foi muito remédio. Ah, tá. Eu tinha o meu corpo inflamado. Entendi. Eu tenho uma doença autoimune, porque eu adquiri ela emocionalmente. O médico falou para você não tomar muito remédio mais. Falou assim, eu não tomo remédio, não. Que bom, porque o coração para, né? O médico não, eu não tomo muito remédio, não. Tomei na época, né, que eu estava internada. Entendi. O médico é muito psicólogo, então, né? Porque, assim, remédio pode parar o coração. Com certeza. Vendo? E você é tão convincente que você acreditou nele. Eu tomei muito imunossupressor, corticoide. O coração chegou a parar, né? O médico ainda falou... Chegou a parar. É mesmo? Chegou a parar. Aí depois te deram, depois que parou o coração, eles te deram um metalise. Olha, meu irmão também nada. Eu estava acordada, minha filha estava lá. Ninguém me deu nada, nada. No dia seguinte, eu fui transferida para outro hospital. Ô, Adelmo, falando em remédio, você tomou amoxicilina ou não? Estou medicado aqui. Você está tomando aí para voz, hein? Estou. É bom, é bom. 4 dias você está novo já. Não, já que estão falando da abobrinha, vamos falar da doença da garganta do Adelmo. Toma amoxicilina aí, Adelmo. É a minha... Pelo menos é uma coisa prática. Eu estou com medo de meu coração parar também, ficar 3 dias assim, parado. Olha, é muito bom a gente brincar, mas vamos voltar para o texto, depois a gente brinca, continua brincando. Você não pode dar um zoom, não, para a gente ler junto? Não sei se pode, eu estou fazendo essa pergunta. Fazer o quê? Dar um zoom nele maior para a gente poder... Deixa eu dar, então, aqui um zoom. Bom, então a gente comentou rapidinho, né? O Agostinho, que nós lemos, ele confessando, né, que era devasso. Ele foi descobrir ou comentar dizendo que essa devassidão dele, o excesso, né, dizia a respeito... Boa noite, Cecília. Esse excesso talvez fosse a relação dele até conquistar a linguagem para dizer o que queria. Nesse período em que ele demorou para conquistar as palavras, ele viveu um sofrimento enorme, porque ele gesticulava, ele balbuciava, ele gritava, e as cuidadoras não sabiam o que ele queria. Ele fala que não era ele, mas ele viu isso em outros bebês. E ele diz, por observação, eu devo ser igual, porque todo bebê eu vejo berrando, as mãozinhas, os pezinhos, as mães em volta, não sabe o que ele tem, aquele pânico de morrer o neném.
Então, esse desencontro desde o início, o Agostinho faz uma análise que nem o Freud fez. Nem o Freud fez a análise que o Agostinho fez dele mesmo, enquanto bebê, virando menino, e ele não é lido muito dessa maneira, não aproveito muito o depoimento dele como sendo uma psicanálise já quando nasce o narcisismo, né? O narcisismo, então, é uma imagem que a gente tem para representar o mundo e a gente mesmo, mas essa imagem a gente não sabe qual é. Ontem o Adriano botou aqui um menininho, um moreninho, todo bonitinho assim, humilde lá, um pretinho de uns 7, 8 anos de idade, mas que, querendo ser diferente, ou maior, ou superpotente, virou um monstro, assim, com um volume de músculo. E aí vai embora fora. A gente comentar o caso particular não precisa, mas assim, como que a gente não sabe o que a gente quer e o que a gente é na vida, né? Então vamos retornar ao Machado de Assis. Aqui teve um aquecimento aqui de 20 minutos, passou já. O Machado passou um perrengue enorme na década de 80. Eu estou aqui reorientando esse capítulo, eu vou entrar no Romero daqui a pouco, o texto que foi digitado por uma colega aqui de grupo. O Romero publicou em 1882. A gente leu um pouquinho dele já nos grupos. Machado publicou em 1897 Uma por Outra. O Machado tem uma coisa, viu, Kátia? Você estava falando aí, estava me lembrando diferente. Boa noite, Mary. Agora chegou a Mary. A gente vai ler o texto, Kátia. Quando você estava falando aí da criança, você me lembrou um pouquinho de Ferenczi. Ele trabalhava muito da parte da criança. Isso aí. No conto Uma por Outra, de Machado de Assis, de 1897, o Machado é muito sutil. O Machado parece mulher, assim, que olhar feminino, assim, de Capitu, olhar de olhar de cigana, aquele olhar lateral, assim, que você olha, assim, para ver um cantinho lá, o rabinho, né? Isso me deu uma ideia de versos. Lancei-me a velha mesa de pinho e compus o meu recitativo das ondas. A vida é onda dividida em duas. Repete, ó. A vida é onda dividida em duas. Ó, quantas vezes disse eu este recitativo aos rapazes da escola, e é uma família da Rua dos Arcos. Não frequentava outras casas. A família compunha-se de um casal, uma tia, que também fazia versos. Só muitos anos depois, vinha a entender que os versos dela eram maus. Naquele tempo achava excelente. Também ela gostava dos meus e os do recitativo. Aqui a palavra recitativo aparece umas 4 vezes. Senhor Josino, vamos ao recitativo. Ora, dona Adelaide. Uns versos que o que, ande. A vida é onda dividida em duas. E eu repeti, a vida é onda dividida em duas. O Machado dá os recados dele, assim, lá no meio das entrelinhas. O título, Uma por Outra, pode ser um jogo de palavras do Machado, assim como traiu o Bentinho, não traiu o Bentinho, Capitu, essa loucura. Uma vida por outra vida. Uma por outra. Teria vivido 2 vidas.
Ele ia viver 2 vidas. É aquela vingança, não? Peraí. Machado havia publicado A Segunda Vida, ó, em 84. Onde, na segunda vida, a pessoa viria já com experiência. Olha só o Machado de Assis, hein? Presta atenção. Lá no texto, que está uma segunda vida, Machado era traficante. Tá? Machado traficava no meio do texto. Ele era do Rio, lá do Morro do Livramento, vendia cocaína já nesse ano aqui, ó. Já era traficante de cocaína lá no Morro do Livramento. E de fone de ouvido da Rua do Ouvidouro. Ah, sim, ele ficava lá, tinha um negócio de chinês lá também, que o Romero fala aquele negócio de chinês, China, ele fala a palavra China. A Chinatown do Rio de Janeiro. Ficava com a banquinha vendendo droga. Ô, Fred, essa daí foi boa pra caralho. É. Então, na segunda vida, ele diz, lá no conto dele, né? Um minutinho só. Tem razão. Depende das circunstâncias. Imagine que as minhas eram tais que não me davam gosto de tornar cá, de voltar aqui. Fui vítima da inexperiência. Ó. Fui vítima da inexperiência. Ele foi vítima de não ter uma experiência. Monsenhor, tive uma velhice ruim por essa razão. Lembrou-me que sempre ouvira dizer a meu pai e outras pessoas mais velhas quando viam algum rapaz. Quem me dera, naquela idade, sabendo o que sei hoje. Olha a frase dele aqui. Em 84, né? Olha a indireta aqui. Se eu soubesse, não tinha mencionado o nome do Silvio Romero, né? Quem me dera, eu já soubesse o que eu agora sei. Fui vítima da inexperiência, de não saber isso. Eu acho que isso é o sonho de todo mundo. Acho que a gente já tocou nesse assunto, né? Não sei se foi domingo agora, eu não revi. Você acabou de falar que você fica 3 dias aguardando o espírito subir, né? Você tem uma experiência já. Eu queria ter a experiência que você tem. Ó, fui vítima da inexperiência. Eu não morri nenhuma vez ainda. Se eu tivesse morrido, aí eu podia dizer, são 72 horas. Eu acho que é 3 dias e 10 minutos. Meu relógio é mais atrasado, meu metabolismo é lento. Eu demoro para dar uma cagada assim antes de morrer, né? Então... Porque, a princípio, essa frase ela soa muito... É uma metáfora meio sem nexo, né? Porque uma onda dividida em duas, para ser simbolização da vida, não existe uma onda dividida em duas, né? Então, o que divide a onda, que não existe onda dividida em duas, é o acontecimento, né? Que deixou ele vivendo antes e o depois daquilo que o... Antes e depois daquilo que o fez ver as coisas de uma maneira diferente, né? Isso aí, perfeito. Teve um choque que ele viu de maneira diferente. Quer dizer, eu falei merda, agora tem um homem aí me perseguindo sem parar. É como o Adriano falou aí, e também, só para eu complementar o meu raciocínio, sem querer colocar doutrinas nem religiões, e nem nada de 72 horas. Mas, assim, quem nunca já sonhou, assim, depois de adulto, voltando para o colégio, para o segundo grau, se imaginando, olha, com a mente que eu tenho agora, como é que eu seria voltando no tempo, assim. Ótimo, isso aí mesmo que ele está dizendo aqui. Quem me dera aquela idade sabendo o que sei hoje. Porque ele está dizendo o que aqui? É igual o Will Smith, né?
Quem dera eu fui vítima de uma inexperiência, né? Ó, de lidar com Chris Rock naquele instante que eu perdi o Oscar. Fui vítima de não saber isso que agora eu sei, que eu me arrependo por ter sido idiota. Lembrou? Alguém quer falar? Essa experiência que ela foi vítima, nós vamos viver constantemente assim. Cada dia que passa, o que eu aprendi ontem, eu tive uma experiência que hoje não tive, que amanhã eu vou ter. Então, viver aqui agora, tranquilamente, não fica, porque eu não fico pensando, lógico que se eu tivesse que voltar hoje, eu voltava lá para os meus 25 anos, 26 anos. Mas a gente está sempre aprendendo, porque, na realidade, eu não acredito na verdade absoluta. Não acredito no óbvio. A gente vai construindo a vida. Isso eu acredito. Aqui e agora. Isso aí é um acreditar, né? Mas o acreditar da Kátia... Isso, porque, olha só, se a gente ficar pensando no futuro, a gente até planeja, até planejamos, mas nem sempre vamos... Depois que entrou essa pandemia, essa maldita essa pandemia, eu tinha muitos planos para 2020. E nada aconteceu. Então, eu tinha aprendido isso, e com 2020, eu vi que a gente não pode sofrer com expectativas e ficar muito focado no passado, que gera uma ansiedade. Depois, aqui no privado, queria que você me explicasse, eu vou gostar muito de aprender com você isso, tá? Como eu vou viver sem expectativas, tá? Mas agora nós vamos ler o texto. Depois esse macete você me dá depois, que aí eu vou assumir esse macete, não vou ter expectativa, vou viver só o aqui e agora. Vamos com calma, Kátia. Então, o Machado está escrevendo aqui assim: uma vida por outra vida. Eu estou trocando uma por outra, né? A vida é onda que se divide em duas. Eu era um até a década de 80 e passei a ser outro depois da década de 80. Fui vítima de uma inexperiência. Quem dera que eu soubesse antes o que eu sei agora. Era indiferente nascer mendigo ou potentado. Eu aceitaria nascer em qualquer lugar se eu soubesse já tudo que viria pela frente, com a condição de nascer experiente. O Machado tem uma inteligência que eu acho superior ao Freud, tá? Eu acho superior ao Freud. Porque para o Machado escrever isso aqui, vamos ver a Mary aqui. Fala, Mary. A Mary pediu para falar. Então, boa noite. Boa noite. Então, eu ia falar sobre o que você disse de Machado. E Silvio Romero, ele não falou nada demais na crítica que ele fez, porque ele foi bem pontual na crítica que ele fez. Nem foi ataque, foi uma crítica, assim, ele estava falando só o que era a realidade. E enquanto ele foi veraz, o Silvio Romero foi mordaz em tudo que ele começou a perseguir ele, parecia o Antônio Salieri da literatura. Isso mesmo. Se ele pudesse, ia na casa do Machado, pegava pelo pescoço, apertava, falava assim: pô, eu sou advogado, rapaz, eu fiz curso superior, fiz 5 anos. Você é o pretinho do Morro do Livramento. Pelo que você escreveu nunca aqui, parece conseguiu superar. Eu acho que ele nunca conseguiu superar as críticas que Machado fez. E agora é lembrado só por isso, né? Por atacar Machado de Assis. Enquanto ele crescia, ele ficava ainda mais pequeno. E olha que eu estava vendo algumas coisas e ele tem, sim, bastante trabalho que ele fez, mas tudo foi minimizado pelo que ele fez com Machado, né? Bom, aqui então, era indiferente nascer mendigo, nascer um rei, né, um potentado, com a condição de que eu soubesse o que viria pela frente.
É tão interessante isso aqui, ó. Que aí eu não ia casar com Joana, não ia morar não sei aonde, né? Se eu soubesse, né? Não imagino o riso universal com que me ouviram, ó. Riram, né? Ele queria saber o futuro. Jó. Aí ele vai jogando para a Bíblia. Jó, que ali preside a província dos pacientes. É demais isso aqui, né? Preside a província dos que têm paciência. Para esperar. Olha, Para esperar, para saber. isso Né? é... Calma, Freud, vamos esperar. Senão a gente Não não tá lê nada. bom. Nós estamos só no começo ainda. Então, Jó preside a província dos pacientes, né? Porque tem que ter paciência, né? Para esperar o futuro. Jó disse-me que um tal desejo era um disparate. Ô, cara, isso que você quer é um disparate. Você quer vir com a experiência pronta, né? Aí o Machado faz esse rodeio aqui, né? Mas eu teimei e venci, né? Ó. Já que é ficção, pode fazer isso. É um jogo, né? Por isso que ele é um traficante, né? Joga com palavras. Daí a pouco escorreguei no espaço, gastei 9 meses para nascer, né? Na barriga da mamãe. Caí nos braços de uma ama de leite e eu me chamei Zé Maria. Vossa Reverendíssima é Romualdo, né? Aqui Zé Maria é um louco, entra na casa de um reverendo, Romualdo. O Romualdo manda o pretinho chamar a polícia, enquanto o Romualdo conversa com Zé Maria, que vai narrando que ele é um homem que nasceu experiente. O Romualdo fica ali incrédulo, escutando o louco Zé Maria contando que ele nasceu já sabendo tudo. Porque então ele tinha sido vítima da inexperiência, desejou nascer sabendo e foi concedido a ele por Deus, por alguma divindade que ele não revela, que ele nasceu sabendo. Aqui Rompeu o véu do esquecimento. Aqui então um comentário. Na verdade, Machado não foi vítima da inexperiência, pois era experiente até demais com a linguagem, tá vendo? Ele já tinha praticado muito, né? Nós lemos lá os óculos de Pedro Antão, tudo que nós fizemos foi ler o Machado na década de 70. Tá? Nós lemos a Alma Agradecida, que um trai o outro. Nós lemos lá um monte de contos, né? Onde mostra a traição. Então, aconteceu uma traição do ponto de vista do direito de fazer um comentário literário, né? Aqui em 97, tá vendo? Em 92 tinha publicado o Sermão do Diabo, né? Onde ele diz que comer o lombo do outro é muito melhor do que o próprio, você ficar mordendo, criticando o outro, né? A gente tinha visto em A Arca, de 78. Dois brigando lá no céu antes de ter a terra. Então, se eu tivesse a experiência, eu não seria vítima dela, né? Então, o Machado era experiente até demais com a linguagem para escrever isso aqui, tá vendo? Ele não escreve igual o Silvio Romero, ele escreve sutil, né? Aí que a Mari fez o comentário dela. Enquanto que o Romero vem com a marreta batendo com palavras duras, pretinho, sem vergonha, o Machado devolve dessa maneira. Está devolvendo para o Romero de outra maneira, né? Era experiente até demais com a linguagem. Ele aproveitou ter sido atacado, aqui é a manha do Machado, né? Aproveitou que foi atacado, nada melhor do que ter um oponente, né? Para criar estratégia para passar pelo verso do oponente. Mas isso só quem tem a linguagem que tem o Machado, né? Eu não consigo ler um texto desse sem expressar que tem alguma coisa assim, investigar
coisas espíritas. Não consigo. Eu não quero dar Você uma tem de um razão, tem coleguinha todo nosso. espiritismo aqui, Chico Xavier, Allan Kardec, está tudo aqui. Você tem razão. Exatamente. Está tudo em trás aqui, falando através de Machado. O Machado era espírita, né? Ele incorporou aqui o espírito de Silvio Romero e está falando em outra linguagem que o Romero não entende. Cada vez que o Romero bate no Machado, ele fala com a linguagem do espírito aqui, ó. Isso aqui é espiritismo puro. Sabia? Ele está no centro espírita aqui. A vida é dividida em Tá na duas. cara dura. Aqui Eu falo assim, timidamente, porque o Allan Kardec falando assim, Machado, a vida é dividida em duas, Machado. A vida é dividida em duas. Repete, Machado. Machado repetiu 1, 2, 3, 4 vezes aqui. Tá vendo? Pois é, eu falo timidamente assim para acompanhar o texto e os nossos amigos aí que Você acredita ou não acreditam. acredita em Allan Kardec? Então, você acredita. A outra aí acredita que o coração dela parou. O Machado é mágico, ó. Se ele disser que a Kátia vai ter um infarto amanhã, ela acredita e tem. É perigo até de não. Vamos falar essa palavra não, porque pode dar Mas certo. eu não tenho medo, não. Ah, eu sou tranquila pra caramba. Você não tem noção de como eu sou. Então você não vai ter infarto nenhum, é melhor falar. Cara, eu já passei por tantas situações. Pois acontece, aí vão procurar assim. Cadê aquele cara que falou ontem? Ele mora onde? Nada. Ninguém morre fora do tempo. Deus sabe a hora e o momento certo. Nada melhor do que ter um oponente para criar estratégia e passar pelo verso dele. Olha. Viu, Kátia? Oi? O que você falou? É habilidoso em fazer da ficção uma ironia para tratar questões pessoais. Quem é esse homem? É habilidoso em fazer da ficção uma ironia. Não sei se pode falar aqui, mas vou falar. Vou falar aqui. Uma colega dizendo que um amigo aí, né, conhecido, está sofrendo muito, né? Uma relação com a esposa, e depois que ficou bem de vida, dispensou o rapaz, e ele não está sendo habilidoso de fazer da ficção uma ironia para tratar questões pessoais, né? E nessa ferrada aqui, sente um alívio. Nessa ferrada aqui, sente um alívio, ó. Tá? Enquanto que o Romero não entende nada, porque dizem que o Machado não respondeu ao Romero. Se você for ler os comentadores da década de 80, todos dizem que o Machado não deu nenhuma resposta ao Romero. No entanto, ele está respondendo aqui, ó, bem claro, né? Vendo? Ah, se eu tivesse nascido sabendo o que eu sei hoje. Ele é habilidoso em fazer da ficção uma ironia para tratar um desrespeito que está tendo a pessoa dele. Então, pelo menos eu estou passando por isso e estou sabendo fazer isso, mas assim, dá pena de ver o homem que não consegue, que não sabe, né, dar de volta aquilo que está sendo dado a ele. Tem uma agressão, a gratidão. Está acontecendo uma ingratidão, né, um desrespeito a um homem que deu tudo a uma pessoa e que depois manda ele embora. E disse que foi ela que conseguiu e não precisa mais dele. Lá no budismo a gente chama de karma, né? No budismo, né? De karma. É a ingratidão. Mas aqui está falando, é habilidoso em fazer da ficção uma ironia para tratar questões pessoais, né? Mas é isso mesmo. É porque eu estou filosofando em cima das crenças. Se a outra pessoa não entende, é até melhor. Tá vendo, Adriano? Se a outra pessoa não entende,
Que disseram que o Machado não respondeu ao Romero. Né? Então, Que vira um Dharma. repete insistentemente 4 vezes, num breve trecho, né? 4 vezes, repete insistentemente, igual a criança, né? Repetindo. Quando você repete muito, você está querendo deixar bem marcado, né? O refrão, a vida é onda dividida em duas. Ô, Romero, devido a você, eu dividi a vida em 2 vidas, tá bom? Viveu uma primeira onda, está vivendo uma segunda em 97, que é a segunda onda, que iniciou em 80. Aí fala, os meus colegas da escola eram menos entusiastas. Alguns gostavam dos versos, outros lhes davam grande valor. Mas eu lançava isso à conta da inveja. É demais, ó. Eu lançava isso à conta da inveja, da incapacidade estética, imprimi o recitativo nos semanários do tempo. Semanários, ó. As revistas que ele publicava os contos, né? Que texto é esse, meu? Aqui é Allan Kardec. Agora fecha o olho, tá? Eu tô psicografando, viu? Recitativos impressos no Semanário do Tempo, ó. Aí diz o que aqui? Isso até que está no Wikipédia, tá? Várias Histórias é uma coletânea do escritor brasileiro Machado de Assis, publicado em 96, ó, um ano antes. Reúne 16 contos que publicou em Gazeta de Notícias de 84 a 91, tá vendo? Lá no Semanário do Tempo. Foi lá recolher, igual a Delma, recolher as crônicazinhas, os textinhos e fazer um livro, né? Olha aí, Freud, vou terminar o parágrafo. É considerado uma das suas melhores obras, tá vendo? As obras melhores dele, é quando ele estava lá com o demônio no corpo. 8 das histórias aí publicadas tornaram-se clássicas. O Machado tinha que fazer o seguinte aqui, Mary, ir lá dar um prêmio ao Romero. Romero, se não fosse você, Romero, eu não ia ter que ser tão genial. Ah, você está falando que ele tentou se superar para calar a boca dele. É possível, sim. Porque publicou 8 das histórias que se tornaram clássicos e aparecem com frequência em qualquer coletânea, né? A Cartomante, nós já lemos, Uns Braços, O Homem Célebre, A Causa Secreta, O Enfermeiro, Dona Paula. Quer dizer, ele teve que se superar para não cair na armadilha lá do Will Smith. Tá vendo? O que faltou? O que faltou ao Will Smith? Eu só queria colocar um adendo, não dentro do texto, mas nessa não sei saber dizer armadilha ou sei lá o que, alguma coisa do universo do destino. Mas depois a gente volta no texto do Romero e do Machado. Como a gente estava falando de espiritismo agora há pouco, diziam que Stephen Hawking era uma encarnação de Isaac Newton. A Ana gosta de falar que a Adele é uma encarnação de Machado e Freud. Então, eu fico feliz de escutar isso, né? Quem não vai gostar? Steve Hawking, encarnação de Newton. Já pensou? Que felicidade. Mas ela acredita na reencarnação? Quem? Não, Steve Hawking é aquele cientista todo torto. Quem está te falando? Que quem primeiro fala veio... que você é a reencarnação de Machado? Ah, não, ela fala zombando. Não deu tempo ainda não. Mas tinha Galilei, e depois Newton, e depois Stephen Hawking. Um ser humano, se saísse merda da boca quando ele falasse, é até melhor. Quer dizer, pode falar qualquer coisa, né? Eu sou a encarnação de um faxineiro do século III, dormia embaixo da ponte e não tinha o que comer. Pois é.
Então, aqui, ó. Aí vão dizendo, então, né? Ele fala, imprimir o recitativo nos semanários do tempo. Em 96, fui lá para trás, me dá esse semanário aí, ô Garnier. Me dá aí para mim, eu vou precisar de reimprimir, vou fazer um livro agora, porque senão perde. Muitos recitativos continuam ainda no semanário do tempo, perdido em revista até hoje. Foi encontrado um agora em 2019, um desse recitativo que o Machado assinou com ponto de interrogação. O que a Márcia mandou para mim aí, que é o Zé Wilton, está feliz da vida ter encontrado um poema que ele publicou com 16 anos de idade. E o Zé Wilton, né, um pesquisador de Machado de Assis, tem 40 anos que ele disse, em 40 anos que eu leio Machado. Vai ver que nunca leu isso aqui, né, dessa maneira. Ele foi procurar um recitativo desse no Semanário do Tempo e achou. Então, tem muitos recitativos que o Machado publicou, outros ele largou para lá. Vê só como é insinuante aqui, né? Enquanto o Romero está lá fazendo aquele movimento que ele faz, o Machado fica criando uma coisa que ninguém conseguiu entender tão bem. Tá tentando entender, nós estamos tentando entender, não quer dizer que nós entendemos, né? Sei que foi recitado em várias casas, e ainda agora me lembro que um dia, passando pela Rua do Ouvidor, quem passava pela Rua do Ouvidor? Era quem? Ouvia que ele está falando de um conto que é um personagem, mas de repente aparece a Rua do Ouvidor, onde o Machado passava. Então, coincide do personagem está andando pela Rua do Ouvidor, tomando café lá no Carcelé. É muita sacanagem do Machado, né? Boa noite, Mário. Sei que foi recitado em várias casas, ainda me lembro que um dia, passando na Rua do Ouvidor, ouvi uma senhora dizer: lá vai o autor das ondas. Por isso que eu falo assim, o Machado era traficante. Ó. Ele faz uma senhora dizer o nome dele dentro do texto. Ele vira personagem e diz que outra personagem falou que ele, o Machado, estava passando na Rua do Ouvidor. Quem é ele? É o Machado. Ah, é o Machadinho, é. Lá vai ele, o autor da... Uma por outra, parece um sonho, é poético. Ele escreve. O soneto dizia que os olhos, como as vagas do mar, encobriam o movimento de uma alma grande e misteriosa, ó. Escondendo uma alma grande e misteriosa. Uma fantasia, o texto é surrealista, se realiza no imaginário, mas traz uma referência ao real quando diz que estava andando na Rua do Ouvidor. Uma alma grande e misteriosa. Ouviu uma senhora dizer que era o autor das ondas. Em 97 é o ano surrealista na vida do escritor que fundou a ABL. Lá vai o Machado, o autor das ondas. O Machado tinha um negócio a mais nele, tá? Quando diz o Freud aqui, o Rodrigo, né, que acho que tem alguma coisa estranha, eu também acho. É impressionante como ele dá um giro com as palavras. No Porto do Recife, vi Estela e a mãe, daí até o Rio de Janeiro, pude conversar com ela. Ele bota umas frases assim, que parece um conto, né? A filha, como eu, lhe falasse do pai, me contaram, autorizado pelo pai, disse que os poetas naturalmente têm mais confiança entre si que com estranhos. Devia ter essa confiança. Respondeu envergonhada que era naturalmente, não, que era falso, não é verdade. Essa confiança não pode ter. Tinha composto meia dúzia de quadrinhas. Bom, continuando, eu vou dar um pulinho aqui. Continua o recitativo das ondas, lá vai, ele repete várias vezes. Segue o recitativo das ondas.
Então, eu fiz uma reflexão filosófica acerca da diferença de classes. Aqui nós lemos outro dia, que é bonito, ó. Disse comigo mesmo que a própria fortuna era uma graduação dos homens. Tinha uma graduação nos seres humanos. Tá? Fazendo com que a outra moça rica e elegante, de alta classe, não desse por mim, aí vai. É assim mesmo. A sorte destina-se a esta outra criatura que terá que subir e descer e vai. Compus esse citativo, a vida é onda dividida em duas. Aqui, quando ele fala de uma graduação, a gente lembra que o conto alexandrino é uma reflexão filosófica sobre a graduação dos homens, haveria fora do homem, lá no papagaio, né, no peru, na rola. A rola é o homem fiel. O sangue do rato é o que faz o cara virar bandido daí a pouco. Haveria fora do homem, não dentro do homem, que determinaria o homem, tá vendo? Tem fora do homem e não no homem. Tem o nervo do latrocínio, ele menciona lá, né? Abre a mão, rasga a mão assim para encontrar o nervo da morte, e mata, né? E a ciência persiste nessa ideia por meio do medicamento, quando deveria ser por meio do entendimento. Levanto a mão aqui para a Juliana. Ela mandou um comentário aqui. Dentro deste comentário, Sensei, é cabível, né? Mas a inquietação por si é geradora. Ele não tinha noção para a frente das melhores, abre aspas, né? Abre aspas, fecha aspas. Mas o transtorno, a situação e a suspensão o fez superar. Mas falando assim, parece que o improviso, né? Porque o que ele fez mais é o improviso, né? É o giro de capoeira. Exatamente. Ele não tinha prévio na mente esse texto, né? Pois é, o comentário da Juliana aqui, eu acho que... Eu estou acolhendo e estou refletindo sobre ele, acolhendo e refletindo, quer dizer, esse texto aqui não está gravado no cérebro, que é só vomitar o texto no papel. Esse é o improviso do caiporismo. Quer dizer, é uma criatividade que foi forçada, como a Amélia acabou de rebater ali, assim. Se não tivesse sendo agredido, né? Se o Will Smith fosse o Machado, ele ia fazer uma piada. Ele não ia lá dar um tapa e perder o Oscar. Esse improviso que nós estamos falando. Se o rapaz estivesse mais bem estruturado na linguagem, a mulher deu um fora nele, ingrata, ele sofreria menos, ele daria uma devolutiva, né? A mulher, se for fazer um paralelo com o Chris Rock, ela está humilhando o marido. Ele dá vontade de ir lá, dá um tapa na cara, um tiro, ou ele não pode fazer nada disso e não está sabendo fazer o giro do caiporismo. É simples, tá vendo? Mas é difícil. Aí que está o problema. O difícil é que isso, a frase que a Juliana escreveu é linda, mas parece assim, é porque já está resolvido o problema, mas lá na hora, no instante do acontecimento, no momento que aí precisa de um psicanalista ali na hora. Quem fala isso são os psicanalistas, eles nunca estão na hora, eles só estão no consultório sentado. Né? Eu acho Fala, Márcia. Que, por exemplo, se ele não fosse lá dar aquele tapa que ele estava louco para dar, ia ficar aí o resto da vida também, segurando isso, sabe? Não sei se... Eu acho que foi bem dado o tapa, viu? A mulher é que não reconheceu, mas o tapa foi bem dado. Porque, assim, ele ia ficar, igual você falou, segurar essa onda aí, não segura, né? Ou então você fica com ela amarrada o resto da vida. Vai lá e dá o tapa, pronto. Foi bom você falar, esse é o seu modo de pensar, né? Mas ele teria sido mais inteligente se ele salvasse o Oscar
e desse uma pior para cima do Chris Rock. Por exemplo, Chris, você deve estar morrendo de inveja porque você não ganhou o Oscar. Mas é muito difícil. Você está tentando me atingir falando da minha mulher careca. Vou te falar, cara, você não merece um tapa, nem uma cusparada e nem essa resposta, que você é baixo demais. E você é da minha cor, cara. Isso é racismo contra negro. É vergonha você fazer isso em público. Como eu sou da galera da conspiração, eu acho... Ô, Freud, vamos escutar. Tá vendo? Quer dizer, tem um tapa de luva que ele dá que é muito mais elegante. Ele não ia para casa triste nunca, ele ia sair era rindo. Ganhei o Oscar e devolvi uma agressão machadianamente. Pois é, mas é difícil esse pensamento no momento do acontecimento, né, Adelmo? Posso falar depois da Márcia? Pode. Né, no momento do acontecimento, né, naquela surpresa ali... Márcia, você está falando porque já aconteceu. Se fosse o Silvio Santos, você está falando que você já viu a cena. Não, eu estou falando por experiência. Vai com calma, Márcia. Pensa você antes do acontecimento, no momento. Ele era ator e o fato dele ser ator não serviu igual serviu a Johnny Depp. O Pirata do Caribe voltou e contra-atacou e derrotou o inimigo. Está vendo a diferença? Na hora do acontecimento, o Johnny Depp estava gravando tudo. Deixa essa filha de uma puta comigo. Quer dizer, o Johnny Depp foi o Pirata do Caribe na vida real, né? Na vida real, o Will Smith não conseguiu ser ator. Agora, se você quer insistir nesse ponto, que ele ficou nervoso e deu um tapa e você acha correto, aí é uma dificuldade de compreensão da sua parte, porque deixa eu falar. Na linguagem, ele teria que ter mais articulação como artista. Ele agiu como um homem de boteco, assim. Ele não foi artista. Só isso, Márcia. Ele agiu como um homem comum, né? Não é de boteco. Mas então você está repetindo o mesmo ponto. Você já falou isso umas 20 vezes. Esse ponto que você defende, eu não acho errado, não. Eu fiz igual você está falando várias vezes. Eu estou aprendendo Heleno Machado para não ser o mesmo igual foi o Will Smith. Então, até eu botei um textinho hoje dizendo o seguinte. O textinho dizia o seguinte hoje. Eu não sei se você leu e está lembrada. O narcisismo, para mim, chegou atrasado. Né? Vou ler o textinho aqui. A gente está exercitando os textos, né? Porque se não servir para nada também... Não, Adel, mas eu estou dizendo assim... Posso falar também? Eu concordo com a Márcia. Eu estou dizendo pela minha experiência, entendeu? De não ter dado um tapa na cara e ficar com aquilo assim, devia ter dado um tapa na cara. Então, né, eu estou falando, né, por uma situação que eu já vivi e acho que talvez um tapa na cara teria sido melhor. Mas acho que cada um nem enxerga de uma forma. Por exemplo, o Johnny Depp, né, ele gravou porque ele já estava vivendo uma situação, né, assim, não foi um acontecimento, não foi uma coisa de um momento. Ele já estava vivendo uma situação crítica dentro do casamento, aproveitou e gravou, mas Bom, continuar raciocinando dessa maneira não aprende nada com relação ao narcisismo. Deixa eu falar, Adelmo. Vamos tentar a Kátia aqui, vamos? Então, eu já até comentei isso com você agora aqui no grupo. A atitude dele, eu até entendi por quê. Várias vezes eu senti vontade de dar tapa na cara de muita gente. Eu não fiz porque eu sou uma pessoa muito pacífica. Eu já sofri muito bullying, mas chega uma hora que você não suporta. Tem pessoas que até cometem o suicídio. Eu ia para a internet e recebia bullying por conta da doença autoimune e a perda de um globo ocular. Onde eu ia, as pessoas debochavam. Aí, o Will Smith, ele é uma pessoa normal. Ali ele não estava só como o papel de um ator. Ele estava com o papel de um marido, de um homem que estava vendo a mulher sofrer. Eu sofria. Teve pessoas que, quando eu estava toda deformada, viraram para o meu marido e falaram: você ainda está com ela? Tanto homem quanto mulheres.
É porque eu tenho essa paz, essa paciência de não cometer esses atos absurdos. Mas eu tive todo o direito de fazer e não fiz. Talvez eu fizesse hoje, não sei. Porque quando a gente vai aprendendo, vai estudando, vai aprendendo a lidar com a tua parte espiritual e ver que isso não vai adiantar, e o Smith já deve estar sofrendo demais vendo aquela esposa careca. Os bullying que ele estava recebendo, que ela estava recebendo. É porque, Márcia, ficar explicando o acontecido, eu fico um mês aqui explicando o acontecido. Se você quiser, eu também vou ficar um mês inteiro falando do acontecido. A gente tem na psicanálise, né? O Mas, princípio do Márcia, prazer. explicar o acontecido não é o nosso objetivo. É porque você comentou, então você levantou no grupo ideias. Nós estamos estudando o narcisismo, que é o quê? Como responde. Como responde. Então, a resposta é dar um tapa? A resposta é dar um tapa? Não, a resposta não deu tapa. O Machado está mostrando que ele não deu tapa, entendeu? Mas ele não é o Machado. Estava esbofeteando ele. Nós estamos estudando é para aprender, primeiramente, Márcia, ou Kátia. Primeiramente, estudar para aprender. Mas só que quem vive... Se o estudar não é para aprender, é para bater boca, aí nós desligamos tudo. Estudar não é bater boca, não. É que você fez um rebatendo o tempo todo sem acompanhar o texto. O Machado está mostrando o seguinte. Vou repetir. Que é interessante, senão não entende, né? A vida é onda dividida em duas. A primeira onda, eu entendi que eu podia dizer as coisas. E fazer uma crítica ao Silvio Romero. O homem é igual um cachorro nos meus calcanhares. Ele é um Chris Rock me mordendo a bunda o tempo todo. Como eu me livro dessa desgraça? Porque eu que sou culpado ainda por cima. Eu fiz uma crítica. Crítica. Parei, agora eu vou insistir aqui, porque senão não avança essa buceta aqui, porra. Cala a boca, caralho. Não, só que Cala a boca, porra. Deixa a boca, merda. Eu queria dizer que nesse sua vida é um ensaio. Deixa a boca. Cala a boca aí, porra. Vou falar aqui. A vida é onda dividida... Tô rouco, porra. Vou desligar essa merda aqui. A vida é onda dividida em duas. Eu não posso falar que a merda atrapalha. A vida é onda... Agora eu estou fazendo pior que Chris Rock, que Will Smith. A vida é onda... Que quando tem que mandar tomar no cu, a gente manda, né? Cala a boca. A vida Adel, para que eu estou me cagando de rir. Mas tem que fazer o teatro, né? Tem que fazer o teatro, senão o idiota não entende. Já repetiu a vida como uma onda umas 10 vezes. Pois é. Tem um momento que ele podia dizer as coisas. Aí ele foi descobrir que é perigoso, inclusive ao próprio escritor, comentar o texto do outro escritor, que o cara vem igual um cachorro mordendo sem parar. Fui vítima de uma inexperiência que é impossível saber o que vai acontecer do que eu digo. Impossível saber o que vai acontecer. Quem me dera eu soubesse o que eu sei agora, depois de dito. Eu não teria dito, né? O nome desse infeliz eu nem ia ter citado nunca. Entendeu? É isso só. Esse tapa na cara do Will Smith não teria, do Chris Rock não teria dado nunca se eu tivesse sangue frio na hora. Ia ganhar meu Oscar, continuar sendo contratado. Essa história que a Márcia diz de ser feliz pro resto da vida, que deu um tapa, ele vai virar um alcoólatra, é perigoso, ele suicidasse. Perdeu o Oscar. Que felicidade é essa? Fui lá e dei um tapa na cara daquele filho de uma puta. Se você quer insistir nisso, insiste, né? A melhor maneira é você sair por cima e não por baixo. Então, quem dera, porque é o que eu estou tentando fazer, inclusive na minha vida pessoal, não fazer merda, né? Quem me dera aquela idade, sabendo o que eu sei hoje, não teria feito, né? Se o nosso amigo soubesse que a mulher ia largar ele, não teria ajudado ela. Agora, o que ele vai fazer? Aí o Machado teria que ser habilidoso, fazer ficção, ironizando e tratando questões pessoais. Continuando, né? Então, o Machado recolhe os contos, que ele diz que são os maiores contos
Ele publicou nessa época, justamente lembrando do passado, então a vida é uma dividida em duas, ele está saudosista, né? Pô, eu fui fera, bicho, consegui não cair nessa armadilha. E tá, aqui é o Narciso do Machado, né? É uma felicidade dele com ele mesmo. Eu consegui não dar um soco na cara daquele filho de uma puta. É muito forte isso aqui. Tem um ensinamento aqui no Machado. Sei que foi recitado em várias casas. Ele mora na Rua do Ouvidor. Aí ele fala, né, que tinha que ter uma graduação entre os homens. Descobriu o nervo do latrocínio, aquele cara que fica igual um cão, latindo sem parar, né? De onde vem esse ódio? É dos cães? Porque lá no Brás Cuba tem briga de galo e tem briga de cachorro. Ele para no meio da rua para ver dois cães se mordendo, ainda fica agachado ainda, vendo um morder o outro até não poder mais. Então ele faz o cachorro morder outro cachorro. Ele fala que o galo estava com a crista cortada, sangrando, e o cara carregando o galo no colo. Agora, se a pessoa não quer entender o texto, prefere ficar fingindo que é idiota, né, pô, obstruindo a leitura. Aí o Machado faz o seguinte: alguns contos publicados no Semanário do Tempo teriam sido reeditados devido à segunda onda. Ó. Ele aproveita para mudar a posição subjetiva, o sujeito dentro do texto. Por exemplo, a gente leu Uma Visita de Alcibiades, foi totalmente modificado, respondendo em 82 a outro contexto. Antes, era uma anedota em véspera de Natal, uma piada. Alcibiades chegou, estava fazendo uma brincadeira com Allan Kardec. O texto é de 76, o mesmo ano que Allan Kardec veio da França para o Brasil. Encarnou uma alma, vindo da Grécia. Agora visava outro propósito, uma carta do desembargador ao chefe de polícia da corte. Olha só. Olha o que nós estamos lendo aqui. É mais sumário evocar o espírito dos mortos do que gastar as forças críticas, gastá-las em pura perda. Está vendo? Porque não há raciocínio nem documento que nos explique melhor a intenção de um ato do que o próprio ato. Isso aqui é muito forte. Ó. Não tem raciocínio, não tem documento que explique melhor a intenção do ato do que o próprio ato. É o ato que explica o ato. Se você for lá dar um tapa, traduziu a provocação em um tapa. Se você, ao invés de um tapa, perceber essa manobra do Chris Rock, de te ferrar, dessa que ele recua assim, que mulher dá esse recuo. Mulher nunca faz o que o Will Smith fez. Nunca. Ela fecha o olho, olha, como diz o Machado, aperta o olho, ele fala assim, aperta o olho. Ela aperta o olho, olha friamente o que a rival está pretendendo, para não cair na armadilha. Isso é mulher. Você jamais vai ver uma mulher ir lá agarrar os cabelos da outra, né? Então, ó, não tem raciocínio, não tem documento que explique melhor a intenção de um ato do que o próprio ato. O ato do Will Smith está cravado em vídeos e mais vídeos. Nunca mais muda. Entende? É obrigatório ler dessa maneira, senão a gente não aproveita o Machado de Assis. Continua lendo igual todo mundo leu, não serve para nada.
Rui de Leão foi publicado como imortal. Ó. Rei dos Caiporas foi publicado como o último capítulo. Quem conta um conto foi publicado como Viagem à Volta de Mim Mesmo. Quem conta um conto é aquele conto que o cara faz é um boato, né? Ele fala uma coisa que aquilo multiplica. Aí ele sai com o detetive procurando quem é que andou espalhando esse boato. Vai num monte de lugar e retorna ele mesmo lá no início. Foi quando você disse. Então, ó, uma viagem à volta de mim mesmo. Aí ele publicou, vou terminar agora que eu estou cansado. Prólogo da 4ª edição, porque ele publicou Memórias Póstumas. Olha aqui de novo, no Semanário do Tempo. Ó. Primeiro que ele tinha publicado Memórias Póstumas em revistas. Reuniu, virou um livro. Em 80. Em 99, 19 anos depois, ele publica de novo Memórias Póstumas. Aí ele fala, ó, Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicada aos pedaços no Semanário do Tempo, nos anos 80. Mais tarde virou um livro. Recolhi do semanário e publiquei um livro. Corrigi o texto, modificando. Agora tive o prazer de rever pela 3ª edição, emendei alguma coisa. Capistrano de Abreu, vê que interessante, ó. Noticiando, dando notícia, né? Deu notícia. Memórias Póstumas. É um romance? Aqui tem um estranhamento, né? Memórias Póstumas é um romance? Pergunta reflete um estranhamento. O que é isso, esse livro? É um romance? Embora apareça defensor, pareça contraditório, que o defensor de narrativas emergentes tenha estranhado qualidades excêntricas de Brás Cubas, não me furto ao breve paralelo entre o romancista Machado e o crítico Araripe, porque o crítico Araripe publicou um comentário de Brás Cubas diferente do Romero. Digno, talvez, de maior exploração. A nova proposta narrativa de Machado virou, no avesso, tudo aquilo que vinha sendo feito até o seu aparecimento em 81, na primeira onda, tá vendo? Então, o comentário de Araripe, que é um crítico, né, concorda com o que o Romero disse, que é Memórias Póstumas virou ao avesso. Teve uma primeira onda. Eu acredito que naquela época eles liam isso como um romance, mas hoje a gente lê como praticamente um documentário, né? Mas ele não ia com romance, não, porque o Araripe, que é um outro crítico da mesma época, junto do Romero, ele, que era um defensor de formas narrativas emergentes, gostava de novidade, né? Ele que gostava de novidade. É contraditório que ele, que gostava de novidade, estranhou. Se você gosta de coisa nova, como é que você vai dizer isso aqui é grifo? Como é que você vai dizer que Brás Cubas é excêntrico? Você não gosta de coisa nova? Tá vendo? Se você defende narrativas emergentes, como é que você estranhou e disse que é excêntrico? Isso que você quer ver novo. Tá vendo? Então, Araripe estava sintonizado com o momento, chocado com Memórias Póstumas. E ele gostava de coisas novas. Isso que é a surpresa do acontecimento.
como diz o Adriano muito bem. O Adriano, lendo o texto aqui, né, acompanhando, disse: virou avesso tudo que tinha sendo até então, devido ao Silvio Romero, que inclusive comentando, dizendo que é um autor já morto, o Machado inventou o homem morto, que escreve. Então, a primeira onda fica bem caracterizada, né? A vida é onda dividida em duas, uma vida por outra vida. Ninguém leu o Machado dessa maneira, gente. Então, o comentário é: Machado pegou de surpresa o Araripe, defensor de forma narrativa emergente. Brás Cubas tinha qualidade excêntrica. A nova proposta narrativa de Machado virou o avesso, né? Aí o comentador, é muito inteligente esse comentador, tá? É da USP. Ele comenta dizendo que ele leu Araripe. Eu peguei o comentário dele para aproveitar. Segundo Araripe, Gustave Flaubert, com Madame Bovary, né, era o exemplo claro dessa mudança de perspectiva. Já tinha mudança, porque seus romances introduziam o verdadeiro sentimento da forma. Um sentimento da forma que deveria causar estranheza de que nem o próprio Araripe escapou quando leu Memórias Póstumas. Olha que lindo, ó. Nem o Araripe escapou da estranheza quando leu Memórias Póstumas. Romance que, segundo a opinião dele, era o livro mais esquisito dos que tinham sido publicados em língua portuguesa. Tá? Pensando por esse lado, foi benéfico a maldade do Romero. Tá? Olha o comentário aqui, então. Pensando por esse lado, foi benéfico. Viu, Melina? Se você encontrar um cara que te maltrata, pode ser bom. Pode ser, viu? Tudo depende de como vai ser o giro. Às vezes só uma telha vai cair na cabeça, né? Só uma telha. Isso aí. Então, poucos anos depois, pelas páginas do jornal Araripe, na sua função mediadora de crítico que atua em periódico, endossava, assinava embaixo da oferta de Machado. Ó. O Araripe, então, assimila, enquanto que o Romero não consegue. Mas é melhor ter o Romero batendo do que o Araripe elogiando. Porque o Araripe elogiando descansa e relaxa, né? O Romero mordendo a bunda dele, ele precisa continuar inventando. Tem que ser macho, né? Aí nessa hora aparece o homem, né? Explicando para um público ainda cevado, sem o Machado, ó, era o exercício do verdadeiro sentimento, sem muito se importar com a reação do público. Eu vou me virar, fazer o melhor e foda-se, porque não vou dar bola. Aí a gente entende melhor, né? Trabalhando desse modo como trabalha o Machado, dizendo o que quer, sem muito se importar com a eventual reação do público, dá gosto de trabalhar. Porque ele fala ao modo dele, escondendo, né? E mandando para puta que pariu. Não é somente trabalhar para fora, como faz em Cantiga de Esponsais, que ele critica o mestre Romão, que só canta música. O mestre Romão é igual ao Gal Costa, assim, canta a música dos outros. Fazendo recitativo, né? Ou então Homem Célebre, onde o Pestana só faz músicas, mas ele só faz as músicas de rodinha, assim, que dá sucesso.
E o Machado ambicionava a originalidade. Está vendo que interessante? Aqui o autor diz que o Araripe ele era um escritor que passou uma vida lendo literatura e sendo crítico literário. Então, ele era um crítico que lia todo mundo. Ele lia o Romero, lia Deus e o Diabo. Ele não tinha prevenção assim, não. Então, o Narciso aqui, em Araripe, era um Narciso que lê para ver o que o outro está dizendo, sem se importar. Começou em 58, ó, que é 1800, né? Araripe começou em 1800, né? 58. E em 5 volumes, todos eles publicados pela Casa de Rui. Percorrendo essas páginas numerosas, tem-se de reconhecer que o crítico cearense frequentou uma gama enorme de literatura, leu todo mundo, ele queria ver o que era publicado, enquanto que Romero era emocionalismo crítico, pelo contrário. Muito embora o que mais serviu ao Machado foi o emocionalismo crítico violento. Vou ficar por aqui hoje. Melhoras, Adelmo. Estou ficando cada vez mais rouco, né? Obrigado. Tem uns gritos aqui antes que estavam interrompendo muito. E, de vez em quando, pessoas saíram correndo aqui, perderam a cabeça, né? Então, vamos dar por encerrado. Agradeço quem esteve presente. Estou um pouco cansado. Obrigado, Juliana. Obrigado, Melina. De nada, descansa. Obrigado, Cátia. Cátia, desculpa os gritos aí, assim, é um teatro, tá? Porque a gente tinha um objetivo aqui de mostrar o Machado com uma elegância enorme, assim, no uso da palavra. E logo no primeiro dia que você vem, você escuta um monte de palavrão. A Delma aqui parece que estava querendo quebrar o computador. Mas não é não. Boa noite, Sensei. Boa noite, todo mundo. Vai, Desculpe aí. quem se achou magoado, ofendido aí, eu peço desculpa aí para a gente poder manter o nível, né? Não, jamais. Você me deu umas broncas aí, mas foi bem broncado, porque eu também já gritei com a galera aqui. Beleza. O objetivo, então, é tentar ver se a gente pega no Machado essas passagens que ficaram lá e a gente está vendo pela primeira vez. Obrigado, boa noite. Boa noite, Cátia. Boa noite, gente. Vamos vocês, boa noite, bom sono.